E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então voltamos aqui agora na nossa hashtag 107 para tratar da terceira parte da pensão por morte. Então, como eu sempre digo, se você caiu de paraquedas aqui, pessoal, vai lá no meu canal, na playlist Seguridade Social 2025-2026 e assista a hashtag 105 e a hashtag 106, para poder você assimilar bem esse assunto, tá? Na hashtag 105 foi feita uma introdução em relação ao assunto dependente, e na 106 a gente viu ali diversas regras envolvendo a pensão por morte. E agora a gente vai ver as regras de cessação da cota, tá? E duração do benefício. Então, quanto tempo a pessoa vai receber, como é que funcionam essas regras. Antigamente, pessoal, era vitalícia, né? Por exemplo, a pensão para o ex-cônjuge era vitalícia. A gente vai ver agora que não é bem assim. A gente tem um caso que ainda vai ser vitalícia, mas tem outros casos diversos que ela não será vitalícia, tá? Então vamos lá, vamos direto, sem muita enrolação. Ó. O direito à pensão, o direito à percepção de cada cota individual cessará. Então está aqui no nosso artigo 77, parágrafo 2º. Primeiro, pela morte do pensionista. Então, primeiro caso, acho que é o mais tranquilo para a gente, ainda mais fácil. Morreu, não vai ter direito a nada, já era, tá? Vamos lá. Para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão de ambos os sexos ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, perde aos 21 anos a pensão, mesmo que esteja cursando faculdade, a gente já viu que vai perder, não vai ter prorrogação para 24, mas existe um caso em que vai passar dos 21 anos. Qual é esse caso? Salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Aí, nesse caso, a gente vai ultrapassar a barreira dos 21 anos. Seguimos, pessoal. 3. Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Como a gente acabou de ver, vai poder ultrapassar dos 21 anos? Vai ficar recebendo enquanto estiver na condição de inválido. Agora, se a situação mudar, se passar por uma perícia e verificar que a invalidez já não existe mais, aí cessa o benefício, tá? 4. Para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento. Mesma coisa aqui. Afastou a invalidez, perde o benefício. Afastou a deficiência, perde o benefício. E aí o regulamento lá, o decreto 3048, vai trazer as regrinhas pertinentes, tá? Então, esses 4 primeiros aqui, pessoal, é o mais tranquilo, tá? Dificilmente, pouca coisa cai em prova em relação a isso aqui. A coisa começa a ficar interessante e é onde vai ter mais questões, é a partir do item 5. Aqui a gente tem que ficar muito atento. Daqui para baixo, a gente tem que ficar muito atento, porque é muito corriqueiro em prova. Então, vamos tentar entender, ó. Para cônjuge ou companheiro, se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência. A gente já viu essa questão da invalidez, né? Fica recebendo enquanto inválido, fica recebendo enquanto deficiente, deixou de ser inválido ou deficiente, aí tudo muda. Respeitados os períodos mínimos decorrentes das aplicações das alíneas B e C. Então vamos direto para essas alíneas B e C. Nós vamos começar primeiro para B. Então a gente vai ver que é como se fosse uma fase, mudança de fase. Primeiro, para chegar na letra C, eu vou ter que passar pela letra B. Se eu não passar pela letra B, eu já nem entro nas regras da letra C. Vamos lá, ó. Em 4 meses, ó, só 4 meses do benefício. Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Não vou aplicar essa regra, ela não será aplicada se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Então, não é óbito em virtude de acidente de qualquer natureza, não é óbito oriundo de doença profissional ou do trabalho, eu vou direto para essa regra. Vamos organizar, como eu sempre faço? Eu adoro sintetizar as coisas, vocês já viram? Então, ó, vamos lá. O pagamento será feito por apenas 4 meses. 1. Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado em menos de 2 anos, antes do óbito do segurado. Observado a regra que a gente falou do quê? De acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho, não é isso? Então, observado essa regra. Então, primeiro eu tenho que atentar para isso aqui.
Então eu vou lá e verifico, pessoal. Se o óbito ele tinha mais de 18 contribuições, digamos, tinha. O casamento tem mais de 2 anos que aconteceu a união estável? Tinha. Aí agora eu vou para a regra da letra C. Então, vencidas as 2 primeiras regras, eu passo para a regra seguinte. Tá? Vamos lá. Ó. Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, como ficará? Tá? Vamos lá. Ó. Idade do cônjuge ou companheiro na data do óbito, duração da cota individual da pensão por morte do cônjuge ou do companheiro. Tá? Vamos lá. Ó. Cônjuge ou companheiro na data do óbito, idade menos de 22 anos, vai receber por 3 anos. Entre 22 e 27 anos, vai receber por 6 anos. Entre 28 e 30 anos, vai receber por 10 anos. Entre 31 e 41 anos, vai receber por 15 anos. Entre 42 e 44 anos, vai receber por 20 anos. 45 anos ou mais, vai receber de forma vitalícia. Então lembra que eu falei para vocês que antigamente era para o cônjuge era vitalícia direto. Agora só vai ser vitalícia se na data do óbito tiver 45 anos ou mais. Tá? Caso contrário, não será vitalícia. Pergunto para vocês, pessoal. Vocês acham que tem que decorar esse quadro? O que vocês acham? Tem que decorar? É IPC? É importante pra caramba? O que vocês acham? É muito, muito IPC, pessoal. Muito. Então, ó, guardem essa informação. Essa informação, ela é muito importante para fins de prova, tá, pessoal? Mas vamos dar uma olhada? A gente tem mais uma coisinha que fala aqui dessa tabela, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Revisão da tabela de idades, após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique um incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha C do inciso 5 do parágrafo 2º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Pessoal, isso aqui já aconteceu, tá? Recentemente, nós tínhamos aqui o 44. Então, era vitalícia 44 ou mais. E aí a tabela foi atualizada, passou para 45. Subiu mais um aninho, ficou um pouquinho mais difícil, tá? Mas aí a gente tem essa possibilidade. É bom saber que é possível que haja essa possibilidade de revisão dos 3 anos, tá? Voltando aqui, pessoal, não se esqueçam, isso é muito importante, ó. 4 meses, se o segurado não tiver vertido 18 contribuições, ou se o casamento em união estável for inferior a 2 anos. Vencido esse primeiro momento, observado que eu não vou aplicar esse primeiro momento se for óbito do segurado decorrente de acidente de qualquer natureza ou doença profissional do trabalho, aí sim eu vou para a tabelinha, tá? Então muito cuidado com isso, muita atenção com isso daqui, tá? Vimos aí a revisão da tabela com os 3 anos e aí a gente tem aqui a cessação do benefício, ó. Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Por que ele fala tanto de cota, pessoal? Porque ele sempre trabalha aqui que vai ter mais de um dependente, tá? E aí, quando tem mais de um dependente, a gente fala que são cotas, tá? Então, cada um está recebendo ali uma cota da pensão, tá? A gente precisa tomar cuidado aqui quando a gente fala dessa questão da cota, tá? Porque a gente viu lá na primeira hashtag de pensão, que eu postei aqui, que a pensão por morte ela não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Então, bastante atento com isso, ela não pode ser inferior. O que não quer dizer que a pessoa não pode receber menos de um salário. Pode. Se tiver muito dependente e a pensão for de um salário mínimo, na hora que dividir, a pessoa vai ficar recebendo menos que um salário, tá? Então, a pessoa pode receber menos do que um salário. O que não pode é o valor da pensão ser menor que um salário, tá? É claro que quanto mais dependente tiver, menos a pessoa vai receber, né? Então, bastante atento com isso, tá? Com isso, a gente fecha mais uma aula, o 3º bloco de pensão por morte. O próximo vídeo ainda é sobre a pensão, tá? É o nosso último bloco de pensão. Se não assistiu os 2 anteriores, vai lá e assiste,
para a gente liquidar essa parte de pensão por morte. E aí a gente vai tratar, vai fazer alguns exercícios, né, como sempre faz, e depois vai tratar de vários assuntos muito interessantes ainda da parte de previdenciário, já caminhando para a gente finalizar o curso, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo.